Ó, presta atenção. Eu falei para vocês, acho que no último vídeo, no antepenúltimo vídeo, sei lá, que o valor do seno, cosseno, tangente não depende do tamanho do triângulo retângulo, mas depende do ângulo a que ele se refere, tá? Então não tem nada a ver com o tamanho do triângulo. Então, por exemplo, toda vez que o ângulo for 30 graus, vai ter o valor fixo para seno, assim para os demais ângulos aí. Isso pode ser resumido numa tabela trigonométrica. Então, por exemplo, para qualquer ângulo de 30 graus, o seno vai ser quanto? Meio, 1 sobre 2, cosseno, raiz de 3 sobre 2, tangente, raiz de 3 sobre 3. Qualquer ângulo de 45 graus vai ter seno e cosseno iguais a raiz de 2 sobre 2, tangente igual a 1. Né? Então, o valor do seno, cosseno, tangente vai depender do ângulo a que se refere. E se você perceber também, inclusive, o valor tangente vai ser o quê? O valor do seno dividido pelo valor do cosseno, né? Aqui nesses exemplos, né? Essa tabela trigonométrica resumida tem valores de seno, cosseno e tangente para os ângulos, né? Os ângulos fundamentais, como chamam, 0 grau, 30 graus, 45 graus, 60 graus e 90 graus. Então, vamos ver como isso funciona com um exemplo. Vamos imaginar aqui um avião, tá? Que ele percorreu 500 metros, tá? 500 metros, subindo a um ângulo de 30 graus, ok? Agora, a gente tem que calcular, vamos saber qual é a altura, né, que esse avião se encontra em relação ao solo. Bom, esse 500 metros aqui tem um ângulo reto, né? O lado que não encosta no ângulo reto, esse cara aqui vai ser a hipotenusa. Esse H aqui, então, que eu quero saber, é um dos catetos. Como é o cateto que não está encostando nesse ângulo alfa, no 30 graus, vai ser o cateto oposto. Então, eu tenho aqui a hipotenusa, 500 metros, e o H, nossa incógnita, que é o cateto oposto. Seno, cosseno, tangente. Qual desses três caras, no seu cálculo, na sua conta, na sua relação, possui cateto oposto e hipotenusa? É o seno, podem até consultar, verificar aí na aula anterior. Então, seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Vamos lá. Qual é o ângulo que nós temos aqui mesmo? 30 graus. Então vai ser seno de 30 graus é igual ao cateto oposto, que é esse H aqui que nós não sabemos. Nós vamos calcular sobre a hipotenusa, que vale 500 metros. Agora, naquela tabelinha que eu mostrei agora há pouco, 30 graus, o seno de 30 graus na tabela vale quanto? 1 sobre 2, ou meio, tanto faz. E aqui H sobre 500. Como nós vamos saber agora o valor do H? Como nós vamos saber agora o valor da altura? Lembra que você fazia, em regra de 3, a multiplicação em x, ou em cruz, como alguns chamam? O 2 está na mesma linha do H. 2 vezes H igual a 1 na mesma linha do 500. 1 vezes 500. Vamos lá. 2 vezes H, 2H. 1 vezes 500, 500. Então, como é que eu vou saber agora o valor desse H? O 2 que está multiplicando H, o 2 está multiplicando a altura, vai para o outro lado dividindo, como fazem, né? Então, a altura vai ser o quê? 500 dividido por 2 ou sobre 2, né? Toda fração é uma divisão. 500 dividido por 2 vai dar 250. Então, a altura desse avião aqui em relação ao solo é de 250 metros. Metade, inclusive, do percurso, da distância percorrida de 500 metros, porque o ângulo é 30 graus e o seno de 30 é metade, é meio.
Bom, outro caso clássico, ó, que aparece bastante nos livros. A gente tem um muro aqui, e encostado nesse muro tem uma escada. Às vezes quando tem uma escada aqui. E aí eu não sei, né, qual o tamanho dessa escada, é o X. Eu só sei que a distância do pé da escada até o pé do muro, né, até o comecinho do muro, é de 5 metros. E forma um ângulo de 45 graus. Vamos lá. Esse X, que é a escada, é a parte que não encosta, né, no Lzinho, no ângulo reto, formando um L, né, no ângulo reto. Então, isso aqui vai ser hipotenusa. Não encosta no ângulo reto, é hipotenusa. Esses 5 metros, então, vai ser um dos catetos. Só que é o cateto que encosta tanto no ângulo reto, como nesse ângulo, nesse outro ângulo, o ângulo alfa aqui, né? Então, esses 5 metros vai ser o quê? O cateto adjacente. Ó, seno, cosseno, tangente. Qual desses três caras, dessas três fórmulas tem na sua relação cateto adjacente e hipotenusa? É o cosseno. É o cosseno. Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Cateto adjacente e hipotenusa. Aqui é o cosseno. Cosseno de quanto mesmo? 45 graus, que é o ângulo alfa aqui, que é outro ângulo que nós estamos utilizando, fora o ângulo reto. Então, cosseno de 45 graus é igual ao cateto adjacente, que é a distância da escada até o muro, né, o solo, que é de 5 metros, sobre a hipotenusa. A hipotenusa é a escada, é o X. Agora, pode verificar lá no começo do vídeo. Cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, que é o valor do seno também, inclusive, de 45 graus. Né? 45 graus, seno e cosseno são iguais e valem raiz de 2 sobre 2. É igual a 5 sobre x. Vamos multiplicar em x, ou multiplicar em cruz de novo, né? Aí, ó. O raiz de 2 está na mesma linha do x, ó. Raiz de 2 está com x. Então, raiz de 2 vezes x. E o 2 com 5. 2 vezes 5. Raiz de 2 vezes x, eu não sei o valor desse x, então vai ser igual a raiz de 2x. 2 vezes 5 é 10. Aí, o que a gente vai fazer para calcular esse x? Calcular o tamanho dessa escada. O raiz de 2 está multiplicando aqui o x, o valor desconhecido, ele vai para o outro lado, dividindo, né, que faz normalmente. Então, x vai ficar igual a 10 sobre raiz de 2. Só que tem um detalhe importante. Em matemática, nós não podemos colocar uma raiz no denominador, ou seja, na parte de baixo da fração. Qual é o truque? Nesse caso, com raiz quadrada, né? Na casa da raiz quadrada, atenção. Você pega essa mesma raiz e multiplica tanto em cima como embaixo. Olha só como vai ficar. X, então, é igual a 10 vezes raiz de 2 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2. Tá vendo? Esse raiz de 2 eu multipliquei tanto em cima como embaixo. 10 vezes raiz de 2, 10 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, aí, multiplicando duas raízes, você pode juntar numa raiz só, se for de mesmo índice, né? Então, raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. E qual a raiz de 2, eu não sei o valor. Qual é a raiz quadrada de 4? É 2. Então, vai ficar 10 raiz de 2 sobre 2, que é a raiz de 4. Toda a fração é uma divisão. Eu consigo dividir raiz de 2 por 2? Não, porque a raiz de 2 está com raiz e o 2 está fora da raiz. Mas eu consigo dividir
o 10 pelo 2. Então fica 10 dividido por 2, 5. 5 o quê? 5 raiz de 2. Tá? E esse é o valor do x, e esse é o tamanho da escada. Normalmente, nesses casos, a gente pode deixar em forma de raiz mesmo. Não é bonito, mas é certo. Então, não é legal, não fica tão elegante, mas é correto. É uma matemática mais importante. Vamos falar agora sobre um cálculo, teorema fundamental da trigonometria. Né? A formuleta está aqui, ó. Se eu pegar um determinado ângulo, o seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado sempre vai dar 1. Teorema fundamental da trigonometria. Seno de um ângulo ao quadrado, o seno ao quadrado, mais o cosseno ao quadrado, vai dar sempre 1. Então, tendo apenas o seno ou apenas o cosseno, você pode calcular o outro, né, o seno ou cosseno, e também a tangente. Olha só, vamos fazer de conta que o seno é igual a 0,6. Aí a gente tem que descobrir qual é o valor do cosseno. Fazendo da forma mais fácil aqui. Então, vamos usar esse teorema da trigonometria. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. O seno nós já sabemos, é 0,6. 0,6 ao quadrado. O cosseno nós não sabemos. Vamos lá. 0,6 ao quadrado, 0,6 vezes 0,6. Muito cuidado com essa conta, tá? 0,6 vezes 0,6, 0,36. Cosseno ao quadrado, mais 1. Como é que eu vou calcular agora o cosseno ao quadrado? Eu pego o 0,36, está positivo, passo para o outro lado negativo. Quando eu passo para o outro lado, tem que passar sempre fazendo a operação contrária. Está positivo, está somando, vai para o outro lado negativo. Então, cosseno ao quadrado de x igual a 1, que já está no lado direito. O 0,36 foi para o outro lado, menos 0,36. Agora, vamos lá. Eu tenho 1, perco 0,36, é como se eu tivesse R$1. Perdeu 36 centavos, quanto restou? 0,64 centavos. Como é que eu vou fazer agora para saber o valor do cosseno? Está ao quadrado, não é isso? Vamos tirar a raiz quadrada desse cara. O cosseno, então, vai ser a raiz quadrada de 0,64. Que número vezes ele mesmo dá 0,64? Para dar uma pista, que número vezes ele mesmo dá 64? É 8. É 8. Então, cosseno vai ser 0,8. Pode fazer aí. 0,8 vezes 0,8. 0,8 ao quadrado, 0,64. Então, eu já tenho seno, 0,6, cosseno, 0,8. Como é que eu vou chegar à tangente agora? Vamos fazer até no cantinho aqui, ó. Lembra que eu falei que a tangente é o seno sobre o cosseno? Então, a tangente desse cara vai ser o seno, 0,6, sobre o cosseno, 0,8, dividindo 6 por 8, ou 0,6 por 0,8, pode fazer aí, pode verificar aí. Vai dar 3/4 ou 0,75. Então, olha só que beleza. Tem um ângulo. Se você tem o seno ou o cosseno, você pode descobrir todos os demais. Dá para fazer até isso, tendo apenas uma tangente, mas de uma forma bem mais complexa, bem mais complicada. Ok? Depois tem mais.